Alô, minha gente, muito bom dia, 11h29. Agora 11h30, 11h30. Muito bom dia para você que está com a gente em toda a Santa Catarina nesta sexta-feira, ensolarada em grande parte do estado hoje, hein, Marister? Isso mesmo. Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está em casa. O fim de semana começa assim, com sol, nuvens, deve continuar até domingo desse jeito, Fernando. Uma coisa boa. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes da previsão do tempo, mas já começamos uma sexta-feira com tempo seco e temperatura agradável. Bora lá então para mais um SCC Meio Dia. Obrigado pela sua companhia, você que nos recebe a partir de agora. Aqui estão as notícias de todo o estado, de sul a norte. Você fica com a gente até 1h15 da tarde. Vamos aos destaques de hoje. É o fim da greve dos caminhoneiros. Aqui em Santa Catarina, fim das paralisações. A Polícia Rodoviária Federal confirmou agora há pouco os últimos 2 pontos de bloqueio foram liberados. O Arles Amaro vai mostrar hoje, então, o retorno da normalidade. Chegou a ficar sem combustível? Não, mas quase. Fiquei no cheiro aqui. Quase. Estava seco. Tive que vir botar correndo. E você vai ver a solução encontrada para amenizar os impactos da estiagem no oeste catarinense. Em Joinville, o destaque é o retorno das aulas 100% presenciais. Em Criciúma, a história do cachorro milionário. É isso mesmo que você ouviu. Ele vai ficar com a herança do dono. No SBT Comunidade, a gente cobra melhorias nas passarelas de Florianópolis. A nossa equipe vai mostrar para você a real situação de muitas passarelas em Florianópolis. Essa, por exemplo, está localizada no terminal Rita Maria. E a placa deixa bem claro: início das obras, 14 de agosto de 2020, prazo de 60 dias. Como é que está a situação? É o que a gente vai mostrar para você. O que diz a Prefeitura e também a população em relação a esse assunto, você vai saber já já. Tem também, Fernando, o Festival Primavera em Balneário Camboriú, uma ação para deixar a cidade mais florida. Vocês vão ver daqui a pouquinho. E a gente continua acompanhando também a visita do governador Carlos Moisés à Serra Catarinense. E vem aí um fim de semana ensolarado em Santa Catarina. Os detalhes da previsão do tempo já já para vocês. Estamos no ar, fique com a gente. Onze 31. Alô, meu povo, alô, minha Santa Catarina. Bom dia, obrigado por me receber aí na sua casa, por nos receber aí no seu trabalho, no seu lar. A partir de agora, o nosso WhatsApp liberado para você conversar com a gente, bater aquele papo gostoso. Manda para cá a sua opinião sobre os nossos assuntos, pode mandar também a sua sugestão de reportagem. Criticar também não tem problema, estamos à sua disposição. Olha o WhatsApp na tela. Estamos chegando e é sexta-feira. Marister, se desse, eu ia pedir uma música hoje aqui. Que música você ia pedir? Que música que eu vou pedir? Tô com saudade. Marister, não me faça cantar. Sol ao vivo, a gente quer mostrar Mas uma um sol pisadinha, pra você. eu quero uma pisadinha hoje. Uma pisadinha? É, pisadinha. Combina, né, Fernando? Combina. Para começar o fim de semana. Ah, você já vai me mostrar assim? Você já vai jogar na minha Só cara pra te assim? dar um gostinho, Fernando. Ah, então tá bom. Dá um gostinho da sexta-feira, Praia Grande, Governador Celso Ramos, neste momento 20 graus. Olha só que imagem linda pra gente começar o nosso SCC meio-dia. Bonito de ver, hein? E assim tá em todo estado. O litoral catarinense na sua tela, 11 da manhã, 33 minutos. Governador Celso Ramos, aí já mudou. Agora olha só. Praia Central, Balneário Camboriú, 22 graus neste momento. Bonito, hein? Olha só que imagem belíssima. Já dá pra ver o alargamento da faixa aqui, viu, Marister? Ó, já tá crescendo. Tá bonito, né? Já tá engordando, já engordou bastante aí nessas primeiras semanas de obras no engordamento da faixa de areia. Ali é o Bondinho, é o Morro do Bondinho ali, né, Marister? Eu acredito que sim, é Fernando. É o Morro do Bondinho. Se não é desse lado, é do outro. E se não é nesse morro aí, é um pertinho dali. Olha aí, o que vem? Balneário Gaivota, 20 graus também nesse momento. Subestado. Gente, uma imagem mais linda que a outra, hein? Dá vontade de sair correndo desse estúdio pra lá, né? Coisa boa. Tomar um solzinho, ficar ali. Começando a sexta-feira, os detalhes da previsão. Né? Cadeirinha de praia, ficar ali tomando a caipirinha. Ah, coisa boa. Caipirinha, ela quer caipirinha. Pé na areia, caipirinha. Água de coco e a cervejinha. E assim a gente vai na sua companhia nesse clima de sex to you. Já ouviu essa, Marista? Sex to you? Sextou. Né?
Sex to you, já Gente, diria. o Fernando hoje tá demais, hein? Chega de conversa, Maristé. Deixa eu ver a hora, 11h34. Já avisaram aqui, chega de papo. É hora de informação pra você nesta sexta-feira. Se não for pra ser sexta-feira assim, também a gente nem quer. Não, sexta-feira tem que ser com um clima mais leve, mais gostoso, né? A gente tenta não falar de coisa ruim, mas às vezes não tem como, né, Fernando? Depois de uma semana, até porque temos motivos para comemorar. É o fim da greve dos caminhoneiros. Depois de uma semana aí de manifestações e greve dos caminhoneiros, a população agora tenta voltar à normalidade. A confirmação veio agora há pouco, minutos antes da gente entrar no ar aqui. Confirmação da Polícia Rodoviária Federal, não existem mais pontos de bloqueio aqui em Santa Catarina. Os 2 últimos acabaram de ser liberados na BR-280 e por conta disso agora é o retorno da normalidade. O caos ficou para trás, Maristé. O caos nos postos de combustíveis hoje deu lugar ao movimento de pessoas enchendo o tanque, né, nos postos de gasolina, postos de combustível. Mesmo a paralisação não durando muito tempo, foi o suficiente para afetar vários setores, né, Fernando? É verdade, já provocou aquele caos. Alguns ainda aguardam a chegada de insumos para continuar trabalhando. É o que a gente mostra agora na reportagem de Arles Amaro e Ramon Kaminski, a normalidade reinando no ar. Foi uma semana intensa. Manifestações, protestos, preços subindo sem justificativa. Fiscalizações e desabastecimento marcaram a Semana da Independência em Santa Catarina. Muita fila, muito tumulto, pessoal apavorado, desesperado, porque já pensou ficar sem combustível, né, nessa fase, né, de pandemia. Quer dizer, o pessoal ficou apavorado mesmo. Chegou a acabar o combustível aqui? Sim, a gente ficou sem nada. Secou todos os tanques. Ficou a zero. Depois do caos, hoje foi dia de retornar à normalidade. No posto, a pergunta era uma só. Tem gasolina, amigo? Assim que os bloqueios dos caminhoneiros foram liberados, ainda na noite de quinta-feira, o combustível começou a chegar aos reservatórios dos postos. Reabastecer o carro foi sinal de alívio para quem quase ficou a pé. Chegou a ficar sem combustível? Não, mas quase. Fiquei no cheiro aqui. Quase. Estava seco, tive que vir botar correndo. Neste posto, a gasolina acabou ainda na madrugada de quarta para quinta-feira. Depois disso, os bicos das bombas ficaram secos. Os tanques do posto só foram reabastecidos na manhã de hoje, momento em que muita gente apareceu para reabastecer não só o tanque do carro, mas também para levar uma reserva para casa. Quando chegou na minha vez, peguei 40 carros na minha frente e pude botar só R$100. Mais nada. Agora tá com um galãozinho aí para fazer uma reserva? Para garantir, para se eventualmente acabar de novo, né? Eu tenho uma reservinha além dos R$100 que eu botei no carro. Para quem está acostumado com a rotina diária de atender os motoristas e viu o posto fechar por falta de combustível, agora comemora a volta à normalidade. Agora normalizou e a gente fica mais tranquilo porque está garantido o nosso trabalho, nosso emprego. É o que a gente quer, continuar trabalhando e atendendo o povo. Agora, graças a Deus, já está voltando ao normal, já está bom. Hoje veio garantir o combustível? Garantir, porque tem uns compromissos de final de semana para resolver. Mas a normalidade não voltou para todo mundo. A distribuidora de gás está com o caminhão cheio, mas de botijões vazios. E o Ezequiel ainda não sabe até quando. A gente está tudo, para tu ver aí que tá tudo vazio, não tem gás, tá... os caminhões que desciam com gás tá parado, acho que está trancado, não consegue trazer para abastecer. E a gente aí tá sem gás, né? O povo aí, a maioria estão ligando aí e a gente não tem como entregar. Tudo isso aqui ainda é botijão vazio? Tudo, fora o que tem no depósito ainda, que tá tudo vazio, não tem nada. Esperando para ser reabastecido? Esperando para ser reabastecido. Tem previsão? Não tem previsão. Não tem previsão. Mas estão com a expectativa de que hoje ainda seja normalizado? Tomara que seja normalizada, né? Porque ficar sem gás, estamos tudo parado aí, os motoqueiros parados e nós estamos tudo parado esperando. Se alguém liga para pedir gás agora? Não tem. Tá tudo vazio. É complicado. A gente tem que nadar conforme a maré, né? Mas que tá difícil, tá. O país está muito difícil para viver. 11h38 da manhã, agora então, a gente aguarda a normalidade também no abastecimento de gás. O setor que ainda sofre os impactos dessa greve dos caminhoneiros. Os
postos de combustíveis já voltando à normalidade. Mostramos agora a Grande Florianópolis, daqui a pouco eu converso ao vivo com o David Sacramento, que vai mostrar como é que está a situação nesta sexta-feira na região norte do estado, uma também das regiões mais afetadas. Vale reforçar a informação, confirmada pela Polícia Rodoviária Federal, 100 pontos de interdição neste momento. É o fim da greve dos caminhoneiros nesta sexta-feira aqui em Santa Catarina. Os 2 últimos pontos bloqueados foram liberados agora há pouco aqui no estado. Dá só uma olhada nessas imagens. Assalto em Joinville, hein? Assalto à mão armada, 10h25 da noite desta quinta-feira. Preste atenção nas imagens. Bairro Iririú. Esse Renault Sandero vai ser levado pelo assaltante. Lá vem ele, correndo. Ele chega ali, já na janela do motorista, aborda o motorista, manda o proprietário do veículo descer e leva o carro. Você está vendo o assalto que aconteceu, as imagens foram divulgadas por esse estabelecimento, imagens de vídeo monitoramento e lá vai o bandido, hein? A polícia trabalha na investigação, assalto que aconteceu, um Sandero com a placa QJI 1899, assalto à mão armada em Joinville. Você vai ver de novo. Aí está o veículo estacionado, o proprietário ainda dentro do veículo, chega o assaltante, sai. Olha aí, ó, o comparsa chega logo depois. Não sabe se é o comparsa, alguém que tentou ajudar, mas você está vendo aí o momento exato em que este Sandero é levado em Joinville. Bora de informação para você, vem Maria Esther, porque é o seguinte, a história de agora, ela é no mínimo engraçada. Curiosa e bastante engraçada, você vai conhecer agora a história do cachorro milionário. Aliás, esse cachorro milionário poderia ser o meu, né? Ei, Maria Esther, que tal a dona Malu herdar uma herança milionária? Então, eu gostaria de informar aqui oficialmente que as duas estão solteiras. A Malu e a Madalena estão solteiras. Olha aí. Estou em busca de um namorado, as minhas cadelinhas, então, ó, fica aí à disposição para conhecer, né, Fernando? O Theo também ele é mais alternativo, então não tem problema, tá tudo certo. Está disponível também? Também está disponível, o mundo está moderno, é assim mesmo, né? Cachorro milionário, você já viu essa história? Fernando, me conta isso, eu ouvi hoje de manhã aqui o burburinho, mas me explica essa história. Para quem não está entendendo nada, vem com a gente agora que vamos explicar. Em Criciúma, um empresário registrou o seu cachorro, o cachorro dele, isso mesmo, o cachorro dele, como herdeiro de toda a fortuna. Acontece que se o empresário morrer, a mulher que vive hoje com ele vai precisar cuidar desse herdeiro canino para legalmente ter direito a essa fortuna milionária. Olha aí, ó. A notícia completa está lá no nosso site, no scc10.com.br. Maria Esther, já pensou? Milionário, cachorro. Cachorro milionário, Fernando. Ele ganhou toda a herança, é isso? É. O nome dele que tá lá. Ele que é o herdeiro. Agora, para usufruir desse dinheiro, né, a pessoa que vai ter que cuidar dele caso o dono venha a falecer. Eu gostei disso aí. Pois é, acho que eu vou deixar tudo que eu tenho pro Theo também. Eu também acho, porque daí alguém vai ter que cuidar, né, dela se um dia eu não estiver mais aqui também. Exatamente. Alguém... Você quer usar o dinheiro? Tem que cuidar vai cuidar do meu cachorro. Abandonar o cachorro você não vai, não. Deixa eu ver, o que eu vou deixar pro Teodoro, né? Umas contas pra pagar? Quem quiser ficar com o meu cachorro vai ter que pagar os boletos. Tá lá no SCC10, então, para quem quiser ler essa história curiosa, completa. O cachorro milionário. Cachorro milionário. Gostei dessa. Esse é apenas um dos destaques do nosso scc10.com.br. Quer ver o que mais tem por lá? Rodou. Brasil vence o Peru e amplia recorde de vitórias em eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, Santa Catarina distribuiu vacinas contra a Covid-19 para aplicação em adolescentes. Você sabe o que torna alguém um acumulador? Esse é um distúrbio que precisa ser diagnosticado e tratado. Culpa quando sai da dieta? Entenda por que isso acontece. Cliente passa mais de 30 minutos na fila do banco e vai receber R$50 mil de indenização. E na coluna da Cibele Fávero, dividir gastos mensais por dia ou semana pode ajudar no controle do orçamento. Essas e outras notícias você já sabe, scc10.com.br. Queria saber, porque você falou da coluna da Cibele Machado e não falou da Cibele Fávero e não falou da minha, viu, Fernando Machado? A dela é melhor. Eu falei do Setembro Roxo, para quem tiver interesse, entendeu? Setembro Roxo, prevenção ao Alzheimer, Fernando. Muito bom.
Não, se quiser dar uma lidinha lá. Interessante, né? scc10.com.br. Marister, o assunto agora vai pesar no seu bolso. Vai doer no bolso, viu, Fernando? Maria, tá tudo cada vez mais caro. Ir ao supermercado não é diferente. Fernando, e ficou ainda pior, porque o custo médio da cesta básica, agora em agosto, teve alta em 13 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. E com isso, Floripa passou a ter a segunda cesta básica mais cara do país. A gente vai ao vivo falar com o Paulo Henrique, que vai trazer essas informações. Paulo, de quanto é que foi esse aumento? Pelo amor de Deus, não assusta a gente, não. Bom dia. Bom dia, Maria Esther. Bom dia quem nos acompanha. É realmente um medo que muitas pessoas estão tendo aí em casa, né? Como é que a gente vai conseguir arcar com todos esses custos? E como você muito bem falou, o preço da cesta básica em Florianópolis é a segunda mais cara entre as capitais aqui do Brasil. O preço, o valor médio dela aqui na capital é de R$ 659, perdendo apenas para Porto Alegre com um valor de R$ 664. Você me perguntou qual foi o aumento nesse preço da cesta básica aqui em Florianópolis. No mês de agosto foi de 0,7%. Pode não ser muito, né? Mas quando a gente sente no bolso, é um valor que realmente faz a diferença. Esse valor ele teve um aumento por conta de alguns produtos que no mês anterior também aumentaram de preço, como por exemplo o café, o tomate e o leite, por exemplo. E esse aumento no preço de algum desses produtos, ele tem uma resposta básica. Isso é por conta do clima seco e das baixas temperaturas registradas no mês anterior a agosto. Lembra que a gente falou sobre aquele tempo frio que a gente estava sentindo aqui? Isso ocasionou, então, a alta no valor de alguns preços de alguns produtos. Para fazer uma comparação, segundo o DIEESE, que fez essa pesquisa, o salário mínimo básico, então, para conseguir alimentar uma família de 4 pessoas, deveria ser de R$ 5.500. Dá para imaginar isso? É um valor 5 vezes mais alto do que o piso vigente. E olha, na comparação de agosto do ano passado, todas as capitais do Brasil tiveram aumento na cesta básica. É realmente muito difícil, né? E os especialistas têm uma expectativa de que pelos próximos meses esse preço também continue aumentando por conta da baixa demanda aqui no Brasil e que acaba ocasionando uma inflação nos serviços relacionados à produção desses produtos inseridos na cesta básica. Então, devemos ter um pouco mais de aumento aí pelos próximos meses na cesta básica em todo o Brasil. Volto com vocês aí no estúdio. Não é bem a notícia que a gente queria escutar nessa sexta-feira, né, Paulo? Mas tá aí, a gente tem que atualizar. Cesta básica mais cara aqui em Florianópolis. E vai piorar, segundo o Paulo Henrique. Obrigado, Paulo. Vamos ver como é que está a região lá do norte do estado, né? A região de Joinville foi, sem nenhuma dúvida, uma das mais afetadas aí com a paralisação dos caminhoneiros, Marister. Foram mais de 60 postos que registraram aí a falta de combustíveis. A gente vai conversar com o David Sacramento para saber se com essa desmobilização, né, dos caminhoneiros, as coisas já começaram a voltar à normalidade lá na cidade. Bom dia, David. Como é que está a situação neste momento? Conta pra gente. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando, e a todos aí de casa. É isso mesmo, a Sindipetro já nos informou que a situação já foi normalizada ontem mesmo à noite. Os postos de combustíveis já receberam combustível para vender para a população. Isso porque foi possível, claro, graças aí a uma conversa que tiveram os representantes da Sindipetro com os manifestantes, e aí foi possível que a carga que estava retida lá no terminal que fica em Guaramirim, na BR-280, fosse liberada. Então, mais de 95% dos postos de combustíveis de Joinville já foram abastecidos. Ontem à noite, os manifestantes voltaram a bloquear a BR-101 no quilômetro 25, no sentido Curitiba, e os caminhoneiros comemoraram soltando foguetes, entoando o hino nacional, mas só que essa mobilização durou poucos minutos, logo enfraqueceu. Às 8 horas da noite, apenas a pista direita seguia bloqueada com 3 quilômetros de fila, mas logo o movimento enfraqueceu e uma hora depois as pistas
já não estavam mais bloqueadas. Maria, hoje pela manhã foram desbloqueados, melhor dizendo, também os quilômetros 230 e 235 da BR-280. Então não há mais nenhum bloqueio de caminhões nas rodovias federais de Santa Catarina. Com respeito ao gás, nós entramos em contato para apurar como é que está a situação, porque ontem várias revendedoras aqui de Joinville já não tinham mais gás, porque muita gente foi procurar, foi comprar com medo de faltar, acabou abastecendo em casa e sendo desabastecido algumas distribuidoras. Eles nos informaram que está previsto que hoje à tarde ainda algumas distribuidoras de gás já sejam abastecidas, só que outras nos informaram que só segunda-feira que vai chegar o gás. No caso, o P13, o P20 e o P45. A unidade de distribuição que fica em Araucária, no Paraná, já foi abastecida e está realizando agora a distribuição do gás aqui para Santa Catarina. Eu volto com vocês no estúdio. Boa, David. Obrigada, viu, pelas informações. Então, postos de combustíveis reabastecidos em Joinville, Fernando. 10 para o meio-dia. Segura aí a Grande Florianópolis. Daqui a pouco, tudo sobre as passarelas, pedestres, ciclistas. Reportagem do nosso SBT Comunidade, que vai cobrar aí a reforma dessas passarelas já com o Cleiton Ramos. Sai daí não! Atenção, Grande Florianópolis. Marister, elas chamam a atenção especialmente de quem caminha pelos bairros de Itajaí. Eu tô falando aqui das flores? Não. Tô falando de mulheres bonitas? Não. Tô falando de vitrines repletas de promoções? Não. Estou falando do quê, Marister? Da população de capivaras, que diverte quem passa ali na região. Mas é sempre bom, viu, Fernando, manter uma distância desses animais, porque eles são bonitinhos, são fofinhos. São fofíssimos. Eu gosto de capivara, tá? Eu acho elas bonitinhas, né? Mas a gente vai entender o motivo, né, de ficar um pouquinho distante delas agora na reportagem da Marcela Engel. Cuidado com a capivara. Quem passeia pela beira-rio em Itajaí se depara com esses animais gordinhos, tranquilos e muito simpáticos. A gente vem aqui bastante, principalmente tarde e noite, que elas aparecem bastante, elas ficam comendo na grama, as crianças ficam tirando fotos, nós também, fica brincando com as capivaras, são muito boazinhas. Sem a ameaça dos possíveis predadores e condições climáticas favoráveis, as capivaras se estabeleceram em algumas cidades de Santa Catarina, especialmente no Vale do Itajaí. Segundo os biólogos, aqui elas encontram segurança, alimento e espaço, condições ideais para aumentarem as famílias. Como o rio Itajaí-Açu ele deságua aqui no mar, né, aqui na Atalaia, em Navegantes, elas não têm para onde ir. Então elas vão ficar aqui nessa região, elas não vão para o mar, não é o habitat delas. Então elas acabam ficando aqui. Além disso, claro, nós temos também a paisagem, né, esses fragmentos de mangue, que servem então de área de descanso para elas durante o dia. E durante a noite elas saem para forragear. O que é o forrageamento? É se alimentar. Então elas vão se alimentando das gramíneas que tem aqui. E além disso, claro, como ela tem um hábito semiaquático, ela acaba se locomovendo por todo esse ambiente. A capivara pode até ser fofinha e chamar a atenção de quem passa perto, mas é importante não se aproximar ou tentar tocar. O motivo é que, por se tratar de um animal silvestre, segundo especialistas, pode haver a transmissão de alguma doença a humanos. Um exemplo seria do carrapato estrela, que pode ser encontrado também nesta espécie. Ele é responsável por causar a febre maculosa. O carrapato estrela, ele infectado, né, ele pode estar passando a febre maculosa para o ser humano, para nós. Então, para que a transmissão ocorra, né, o carrapato precisa ser aderido à pele por algumas horas para que haja transmissão. Existe o lado, né, benéfico, que hoje em dia tem um trabalho publicado recentemente pela Universidade Federal do Paraná, que a capivara ajuda muito nos estudos oftálmicos, médicos, né, a compreensão do funcionamento da visão e de doenças, né, que acabam ocorrendo na nossa visão, que a gente acaba tendo, né? Então as capivaras, eles têm um grande estudo, né, um grande resultado e ajudam muito no nosso dia a dia, na nossa saúde. Outra preocupação das autoridades é com a permanência desses animais no meio ambiente. Leis garantem que as capivaras devem permanecer em locais adequados para a alimentação e reprodução. Em Itajaí, placas como essa foram colocadas em espaços estratégicos para informar a população sobre isso. Por isso, o ideal é saber aproveitar o passeio, respeitar o espaço de convivência com elas e, se quiser, registrar o momento.
E aí, o que achou, Fernando? Fofas. Fofinhas, né? Fofinhas. Eu acho muito bonitinhas as capivaras. Claro que a gente está falando aí de Itajaí, mas elas estão em várias cidades, inclusive aqui em Floripa também, né? Estão em várias regiões do estado, onde tem sombra e água fresca. Lá estão as capivarinhas. Às vezes nadando. Curtindo a vida, né? Curtindo a vida adoidado. Ah, a capivara de Itajaí. Mas é melhor manter distância. Isso mesmo. Registra de longe. Bora lá, segura aí, Grande Florianópolis. Daqui a pouco a gente fala sobre as passarelas. Afinal de contas, a reforma das passarelas vai acontecer ou não vai? Como estão estas estruturas? É no SBT Comunidade. Ainda hoje a gente fala também do novo decreto que vai liberar a presença das torcidas nos estádios. Ainda hoje você confere com a gente por aqui. Bom, Marister, informação de agora. Mais de 90 mil doses de vacina começam a chegar em Santa Catarina, da Pfizer. Esse montante com outras vacinas deve chegar a 200 mil vacinas para atender única e exclusivamente a uma população, a dos adolescentes. A dos adolescentes. Então são 200 mil doses, né, contra o coronavírus que devem ser entregues aos municípios nesta sexta-feira ainda. Os imunizantes são para grupos prioritários e também os adolescentes, como o Fernando falou. E em Blumenau, esse trabalho deve ocorrer também. E a Suelen Skelsen está lá para trazer os detalhes, para falar como é que vai ser a vacinação por aí em Blumenau. Conta pra gente, Suelen. Bom dia. Oi, bom dia a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. É isso mesmo, Blumenau é uma das cidades que deve receber essa imunização contra a Covid-19. Perdemos o sinal com a Suelen Skelsen, ela está em Blumenau trazendo para a gente a informação. Podemos retomar? Vamos ver se a gente consegue conversar? Ok. Perdemos o sinal, mas está aí a informação. 200 mil doses chegam nesta sexta-feira, 90 mil já chegaram nesta semana da Pfizer. Agora, além dos grupos prioritários, que a gente já conhece, a população de 12 a 17 anos também passa a ser imunizada. Essa imunização que deveria ter começado em 1º de setembro em todo o estado, algumas cidades ainda falham porque não chegaram novas doses por aqui. Agora, 200 mil desembarcam em Santa Catarina ainda hoje. E aí essa população, alô adolescentes, está chegando a hora de imunização. Tá certo. Agora sim, Blumenau, Suelen, conseguimos o contato novamente. Suelen, então por aí começando a vacinação para o grupo prioritário e também adolescentes, é isso? É isso mesmo, a gente volta a falar sobre isso. Eu estava falando... O sinal não está muito bom ali na Vila Germânica, não, né? Hoje não deu. A Suelen Skelsen vai mudar o posicionamento dela lá para ver se a gente consegue restabelecer, mas está dada a informação. Adolescentes, a partir de hoje, 200 mil doses é para a galera dos 12 aos 17 anos. A Prefeitura de Joinville está preocupada com os casos da variante Delta no município. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, foram confirmados 12 casos na cidade. E ela se parece com uma gripe, mas é um pouco diferente da Covid-19. Por isso, uma campanha, né, para conscientizar a população está sendo feita. E a gente vai falar agora com o David sobre esse assunto? Pois é. Inclusive, Marister, essa campanha está sendo reforçada. Mais uma vez, os cuidados como isolamento, distanciamento, uso de máscaras. Esses cuidados estão sendo reforçados na cidade. A preocupação é a variante Delta, como mostra pra gente agora o David Sacramento. Os casos de Covid aumentaram e a variante Delta é uma realidade em Joinville. Em tom incisivo, a campanha que está sendo veiculada na TV, nas rádios e portais reforça aos joinvilenses a importância de manter a atenção aos sintomas da variante Delta da Covid-19 e lembra sobre o uso correto da máscara de proteção. A campanha é simples para chamar a atenção para a mensagem e para os cuidados com a pandemia. A Prefeitura de Joinville está realizando uma campanha de alerta e conscientização à população. O objetivo é deixar bem claro que a variante Delta é uma realidade aqui na nossa região e também orientar as pessoas que, quando tiverem sintomas gripais, procurem orientação médica e, caso seja recomendado, façam o isolamento. Então, a gente reuniu a parte técnica da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Comunicação, para a gente entender a mensagem que a gente precisava chegar e chegamos ao tom que ela tem, um tom sério, um tom sóbrio, sem imagens que distraiam a atenção da pessoa, realmente é uma tela com as letras subindo, uma voz
voz falando em tom sóbrio, porque é esse o tom que a gente precisa nesse momento, alertar as pessoas. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, o estado já registrou 63 casos da variante Delta do coronavírus. E Joinville continua sendo a cidade catarinense com a maior parte desses registros. São 12 no total. Joinville tem 1.624 casos ativos da Covid-19. 24,22% dos infectados na cidade são público com idades entre 30 a 40 anos. 99% dos leitos de UTI em hospitais públicos destinados para o tratamento da doença estão ocupados. Uma das explicações para o aumento de casos é a circulação da variante Delta. Um estudo que contou com a participação de pesquisadores ligados à Organização Mundial da Saúde sugere que a variante Delta do novo coronavírus é a mais contagiosa entre todas as cepas já sequenciadas, sendo 97% mais transmissível que a original. E o que tem dificultado a identificação é que os sintomas da variante são muito parecidos com os de uma gripe comum. Os sintomas associados à variante Delta são dor de cabeça, dor de garganta e coriza. Já os sintomas mais comuns da Covid-19 são tosse, febre e perda de olfato e paladar. Segundo o secretário de Saúde de Joinville, Jean Rodrigues, ao surgir alguns sintomas gripais, a recomendação é procurar orientação médica imediata e seguir o isolamento recomendado. A gente sentiu a necessidade de alertar a população para essa situação específica de que uma simples gripe, como estava sendo confundida, é sim, existe a possibilidade de que seja Covid. Para isso, precisa procurar um serviço de saúde, fazer teste e seguir o isolamento. Porque as pessoas estavam não procurando o serviço com esses sintomas gripais e continuando no dia a dia, e os casos aumentando. Então foi esse o start que deu justamente para a gente fazer essa campanha educativa e de alerta. Até o dia 2 de outubro, as orientações para o isolamento de pacientes com sintomas gripais passam a ser mais rigorosas em Joinville. Em caso de testes positivos para a Covid-19, a pessoa fica afastada das atividades por 10 dias. Se o resultado for negativo, o afastamento é de 7 dias. Em situações em que não for realizado o teste rápido, o paciente deve ficar isolado até sair o resultado do exame. É imprescindível que para a gente controlar os casos ativos, a gente precisa alertar a população para esses sinais e sintomas, e elas precisam procurar o atendimento de um profissional, público ou privado, e respeitar justamente essa questão desse isolamento, mínimo obrigatório. 12:01. Para resumir, não tem fim de pandemia aqui em Santa Catarina. Estamos melhorando muito, graças a Deus, mas ainda não é o fim da pandemia e os cuidados precisam perdurar. A gente viu Joinville, neste momento, vivendo uma situação delicada novamente. A grande maioria do estado, com certeza, neste momento, já respira um pouco mais aliviado. Joinville, a preocupação é com a variante do coronavírus e os cuidados estão sendo redobrados por lá. Você que está em outra região de Santa Catarina, permaneça com os protocolos para que a gente não se iguale a Joinville. Ficamos na torcida que a região norte do estado melhore o quanto antes a situação. Informação do sul do estado, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Criciúma e região pediu à Justiça o bloqueio de bens da Secretaria de Estado da Saúde e da empresa OZZ, que administra o SAMU aqui no estado. Hoje é o 4º dia de greve do Serviço Móvel de Urgência da região, o SAMU. Uma nova proposta da OZZ Saúde vai ser analisada ainda hoje pelos trabalhadores. Metade dos 180 profissionais continua trabalhando em revezamento para o serviço não deixar de funcionar no sul catarinense. Você já está sabendo que a Uniaselv agora tem graduação em enfermagem na modalidade EAD? Pois é, e hoje é o último dia para você garantir um super desconto no curso inteiro. Então aproveite! Matricule-se hoje pelo Uniaselv Leuep e garanta 2 mensalidades de graça, mais bolsa de estudos de 70% para o primeiro semestre e a partir de 30% do segundo semestre até
até o fim do curso. Já pensou? Mas tem que se matricular hoje para garantir, viu? Na graduação em enfermagem EAD da Uniaselv, você tem acesso a laboratórios virtuais e físicos para reforçar as práticas. Sempre, claro, acompanhado de um tutor com experiência na área. E dá para estudar quando quiser com material didático gratuito e o Uniaselv Léo App também, que tem navegação gratuita. Quer aproveitar? Baixe o app, matricule-se e venha para a graduação EAD em enfermagem da Uniaselv. O governador Carlos Moisés liberou a volta do público aos estádios aqui em Santa Catarina, novo decreto que deve sair nos próximos dias. Agora pela manhã eu conversei com integrantes do governo e a informação de bastidor que a gente tem é: o decreto deve sair nos próximos dias, não há pressa, mas a decisão já está tomada. Ainda existem algumas discussões com relação a este retorno, quais serão os protocolos para definitivamente o retorno das torcidas nos estádios aqui em Santa Catarina. Esse novo decreto vai liberar a presença do público a partir do dia 15 de setembro nos estádios aqui do estado. Além disso, novas regras também devem sair, flexibilizando ainda mais o setor de eventos, shows, baladas e por aí vai. Quem conversa comigo sobre este assunto é ele, Paulo Henrique, está ao vivo na capital. Explica pra gente os detalhes deste novo decreto, hein, Paulo? Bom dia novamente, Fernando. Bom dia quem nos acompanha. É isso mesmo, como você muito bem falou, o governo do estado planeja a partir do dia 15 de setembro, quarta-feira que vem, liberar a volta do público nas competições de futebol aqui em Santa Catarina. Através das redes sociais, o governador do estado, Carlos Moisés, fez então esse anúncio de que serão retomadas os públicos nos estádios em Santa Catarina. Porém, ainda deve ser definido nos próximos dias um novo decreto com regramentos sanitários feitos pela Secretaria de Estado da Saúde. No início dessa semana, uma reunião que foi feita já deixou o decreto bem alinhado e estiveram presentes, inclusive, na reunião, os secretários e técnicos do governo, representantes da Federação Catarinense de Futebol e os clubes. Vale lembrar que no Brasil as torcidas foram proibidas de irem ao estádio ainda em março de 2020 devido à pandemia do novo coronavírus. E então os jogos passaram a ser feitos com portões fechados para evitar a disseminação da Covid dentro dos estádios de futebol. Alguns estados, como por exemplo São Paulo, tiveram uma pequena retomada do público em alguns jogos importantes da Libertadores, por exemplo, e existem também acordos feitos entre os times da Série A, onde a Chapecoense, por exemplo, aqui de Santa Catarina, está presente, e os times da Série B, como por exemplo Avaí e também o Brusque. Esses acordos, eles planejam que os clubes não retomem ainda com a presença de público no estádio, porém, a Secretaria de Estado da Saúde, o governo de Santa Catarina, já está liberando a partir da quarta-feira que vem. Falta ainda o decreto ser feito e o decreto ser publicado com os regramentos sanitários que serão feitos pela Secretaria de Estado da Saúde. Mas, pelo que a gente vê aí, nos próximos dias, esse regramento deverá ser feito, deverá ser solto e o público deverá voltar aos estádios aqui no estado de Santa Catarina. Volto no estúdio com vocês. 12:06, obrigado, Paulo. Então, a partir do dia 15, agora a informação que o Paulo trouxe pra gente. Importante essa informação, existe até um movimento entre os clubes para segurar um pouco, não todos, mas existe essa discussão para segurar um pouco o público ainda mais algumas semanas, mas a informação que a gente tem, conforme a reivindicação da própria federação e de alguns clubes aqui de Santa Catarina, a partir do dia 15, então, as torcidas poderão retornar. Decreto sai nas próximas horas, nos próximos dias, aí sim, explicando tintim por tintim quais serão os protocolos a serem seguidos nos estádios aqui do nosso estado. Hoje faz uma semana do incêndio que destruiu um dos setores de uma empresa em Xaxim. Parte de uma empresa foi completamente destruída por um incêndio de grandes proporções lá na região oeste do estado. Agora segue o trabalho de investigação. O IGP esteve no local fazendo algumas avaliações. Nós vamos ver agora o resultado desse trabalho de investigação, o que teria provocado este incêndio nesta empresa de Xaxim. Quem traz para a gente os detalhes na reportagem é a Andriele Zambonin. 13 mil metros quadrados.
Esse é o espaço que está sendo minuciosamente investigado por peritos da Polícia Científica e dos bombeiros. O objetivo é descobrir o que causou e onde iniciou o incêndio que destruiu um dos setores da empresa Rafitec em Xaxim. O trabalho de levantamento do local nós terminamos ontem, concluímos ontem, mas a gente precisa deixar claro para a audiência que esse trabalho ele é o menor dos trabalhos. O levantamento ele permite que a gente faça boas fotografias, um levantamento aéreo, fotográfico também, examinar todos os equipamentos, mas depois a gente precisa depurar essas informações, confrontá-las com manuais e fichas técnicas de equipamentos, dos próprios produtos químicos, entender as propriedades deles, para então a gente traçar aí um diagnóstico diferencial e uma conclusão que seja viável. De forma preliminar, a perícia já identificou que o local que mais foi atingido pelo fogo foi um espaço afastado do galpão, onde ficavam as máquinas de impressão. No entanto, isso não significa que o incêndio tenha iniciado nesse espaço. Existe uma série de possibilidades que serão avaliadas. A partir de agora, a gente vai coletar todas essas informações que nós fizemos o levantamento. Estamos aguardando a empresa fornecer mais, nos subsidiar com mais informações de manuais de alguns equipamentos que a gente vai avaliar o funcionamento, e depois disso a gente vai confeccionar o laudo pericial. A conclusão do laudo pericial é importante para o IGP, mas é mais importante ainda para as empresas do segmento de ráfia. Isso porque, ao identificar as causas do incêndio, é também possível prevenir e evitar que um novo incêndio atinja outras empresas. E para desatar tantos nós na investigação, é necessário uma equipe multidisciplinar. Em geral, esse tipo de trabalho ele é realizado por profissionais do setor de engenharia forense, mas nós temos profissionais de diversas áreas, como engenheiro químico, engenheiro civil, engenheiro eletrônico, bióloga, e que estão contribuindo ali com toda a sua expertise, e com toda a sua capacidade técnica, enfim, para a gente conseguir fazer uma boa conclusão desse laudo. Investigação IGP, um incêndio de grandes proporções, a gente acompanhando. Ainda hoje, a Andriele Zambonin vai contar para a gente os detalhes da solução encontrada para amenizar os impactos com a estiagem no Grande Oeste. Alô, Oeste do Estado, já já! Mas agora, o governador Carlos Moisés continua o seu roteiro na Serra Catarinense, anunciando obras por lá, e a gente está acompanhando investimentos no turismo, infraestrutura e a gente de olho nesta agenda, hein, Maria Esther? Isso mesmo, a gente vai ao vivo agora até Urupema, onde está a repórter Shaina Marcon e vai trazer os detalhes desse importante investimento aí para o turismo da região, né, Shaina? Bom dia para você. De alguma maneira poder... Bom dia, Maria Esther. Bom dia, Fernando, a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Isso mesmo, hoje estamos aqui em Urupema, considerada a cidade mais fria do país. E olha, vou dizer, hoje fez friozinho por aqui, tá fazendo um friozinho. Nesse momento, 14 graus em Urupema. E a gente sabe que é justamente esse frio aqui de Urupema e de toda a Serra Catarinense que atrai milhares de turistas todos os anos aqui para Urupema e também para a Serra Catarinense. Por isso, hoje, continuando o roteiro de visitas aqui pela Serra, o governador Carlos Moisés veio até Urupema junto com a sua comitiva do governo do estado para fazer o repasse de recursos na ordem de 6 milhões de reais para o complexo turístico de Urupema. O projeto contempla a implementação de uma rua coberta aqui ao lado da praça central da cidade com restaurantes, além da construção de um mirante para observação de trutas. O secretário de Turismo de Urupema explica um pouco mais para a gente como que vai ser, um pouco mais sobre esse projeto. Vamos ouvir o que ele falou. Importante não só para Urupema, como para a Serra Catarinense, Vai ser um equipamento turístico, Além da rua coberta, a gente vai ter outras inserções, outros equipamentos que estão contemplados no projeto, que sairá cerca de 6 milhões de reais, Com mirantes, com restaurantes, uma rua toda com calefação, com a parte de construção também para palco para apresentações culturais, Então a gente vai ter a inserção de uma ponte aqui também sobre o Rio Caronas, vai ter um mirante para observação de trutas, um passo por trás da igreja que vai dar nesses pontos. Então a gente está muito feliz, porque não é uma rua coberta, não é um equipamento para Urupema, é para toda a Serra Catarinense, Trabalhando na questão turística.
Os recursos já foram repassados para a Prefeitura aqui de Urupema e a previsão é de que essa obra esteja concluída até março do ano que vem, em 2022. Então, na próxima temporada de inverno, os turistas já vão poder usufruir desse complexo turístico que vai trazer mais desenvolvimento e gerar emprego e renda aqui para a Serra Catarinense. Durante, então, a visita aqui, inclusive eles estão ainda com os atos de governo acontecendo aqui na Praça Central de Urupema, num palco montado aqui ao lado, o governador Moisés falou e ressaltou, né, a importância desse complexo turístico que vai ser feito aqui em Urupema para o desenvolvimento de toda a Serra Catarinense. Vamos ouvir o que o governador falou. É um prazer estar em Urupema, cidade mais fria do Brasil. Vim caracterizado até por conta disso, né? E ganhei esse presente dos amigos aqui na Serra, especialmente da família Amaral, do grupo SCC, SBT. E a gente vem hoje aqui para dar o lançamento, de fato, né, da transferência de recursos para o grande empreendimento que a gente vai fazer aqui, que é a Rua Coberta, que vai abrigar as pessoas, que vai atrair mais investimentos para Urupema. Tem procura de pessoas querendo investir em Urupema. Com o movimento que o governo faz aqui, as pessoas já começam a se interessar, porque esse tipo de equipamento vai atrair pessoas. As pessoas precisam vir para cá para entender o que funciona, curtir o frio, conhecer o equipamento, vão precisar ficar em algum lugar, vão precisar dormir em algum lugar, vão precisar comer em algum lugar. Então isso vai movimentar a cidade de Urupema e os municípios do entorno. Todos os municípios são afetados, né, na nossa serra, e esse é o objetivo do governo, fazer com que os prefeitos conversem, ser um governo cada vez mais municipalista e se preocupar com os pequenos detalhes, viver a vida da cidade, porque é na cidade que as pessoas existem, trabalham, moram, criam seus filhos, e aqui a gente quer fixar as pessoas aqui, quer fazer com que elas tenham condição de se desenvolver plenamente, desenvolver o IDH dessa região, e é por isso a escolha do investimento. Outro projeto que foi lançado hoje aqui durante a visita do governador Carlos Moisés a Urupema foi o programa Gente Catarina. Esse programa pretende aumentar o índice de desenvolvimento humano de todas as cidades de Santa Catarina e vai começar por 5 cidades aqui da Serra. Eu conversei com o coordenador do programa Gente Catarina e ele explica melhor como vai funcionar esse projeto. Vamos ouvir. Gente Catarina é um projeto que busca melhorar o índice de desenvolvimento humano de alguns municípios do estado de Santa Catarina. Inicialmente, nós estamos contemplando os 5 municípios da Serra Catarinense, que são municípios de oportunidades. São municípios em que o desenvolvimento, em se concretizando, possibilitará uma melhoria de todo o cenário regional. Então, são os municípios de Urupema, onde estamos hoje, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Campo Belo do Sul e Cerro Negro. Com base nesse programa chamado Gente Catarina, nós iremos viabilizar ações junto aos órgãos relacionados com a mortalidade infantil, a morte prematura, a evasão escolar e emprego e renda, buscando melhorar cenários e tornar o dia a dia da comunidade cada vez melhor. Eu ia fazer uma fala sobre... Bom, daqui de Urupema, o governador Carlos Moisés segue para Bom Jardim da Serra, onde hoje à tarde também faz o repasse de recursos, né? Assina um edital de licitação para as obras de acesso, de revitalização de acesso à cidade e também para a iluminação da Serra do Rio do Rastro. A última parada acontece na cidade de Otacílio Costa, onde serão repassados recursos para Casan, pavimentação de ruas e construção de um espaço de ecoterapia para a PAI de Otacílio Costa. Volto com vocês em Florianópolis, Maristério e Fernando. Ô Xaina, quero aproveitar que você está aí em Urupema, que é a cidade mais fria do Brasil, para te perguntar como é que foi o amanhecer de hoje, que eu já vim a semana inteira falando que as temperaturas iam cair na sexta-feira, o governador apareceu ali já todo agasalhado, o pessoal também da equipe dele com mais blusas, você a gente vê que já está com um casaquinho também. Como é que amanheceu hoje aí na Serra Catarinense? Conta pra gente. Junto com a sua equipe, né? Olha, Maristério, vou te confessar que eu fui pega de surpresa, viu? Porque, claro, ontem à noite a gente já sentia um friozinho, né? Um ventinho mais frio lá em Lages. E hoje de manhã a gente viu que tinha um vento bem frio fazendo, né? De manhã, a hora que eu levantei para trabalhar, para chegar lá na emissora, tava bem friozinho. Inclusive eu tô com uma blusa térmica por baixo dessa camisa aqui, desse blazer, porque realmente tá fazendo um frio bem gelado. Hoje de manhã a temperatura chegou a 1 grau aqui em São Joaquim, aqui também em Urupema, e lá em Lages a
a 5 graus. Então estava bem frio, porque tem um vento gelado, sabe que esse vento faz com que a sensação térmica fique, que a temperatura fique um pouco menor, né? Então eu conversei com o pessoal aqui de Urupema, e o pessoal falou que nesses dias aí que a gente teve temperaturas mais altas e que a gente ainda está na temporada de inverno, ainda tem muita gente vindo visitar Urupema, viu? A gente acha que só quando dá temperaturas negativas que o pessoal vem para a serra para curtir o frio, mas não, o pessoal continua vindo. A temporada de inverno ainda não acabou, né? Porque agora no final do mês que a gente vai entrar na primavera, mas ainda as temperaturas ainda estão baixas aqui na Serra Catarinense. Então hoje fez 1 grau aqui em Urupema, também em São Joaquim, Bom Jardim da Serra, e lá em Lages a mínima foi registrada, fez 5 graus registro de mínima aqui em Lages e também aqui em Urupema, Bom Jardim da Serra e São Joaquim, viu, Marister? Shaina, a gente sabe, né? Só de ver vocês agasalhados aí, imagina, ela tá falando ao vivo ali, entrando ao vivo com uma blusa térmica por baixo para aguentar. E o ventinho a gente consegue ver que o vento tá passando aí, Shaina. E as temperaturas vão continuar caindo, viu, Fernando Machado? Vamos à previsão do tempo. Obrigado, Shaina, direto da Serra. Como é que fica neste fim de semana, Marista? Sexta-feira ensolarada, né? Como vocês podem ver aí em toda Santa Catarina. O amanhecer de hoje foi marcado, como a gente viu aqui, pelas baixas temperaturas. Na Serra teve cidade ali que registrou 1, 2 graus. E durante a tarde agora, as temperaturas têm uma elevação e isso vale para todas as regiões, deixando o clima um pouquinho mais agradável. Então, ó, na Serra vai chegar a 18, não esquenta tanto, né? Mas já dá uma melhorada. Meio oeste chega a 21, região oeste também. Olha as mínimas, gente, 4, 5, já mudou bastante o cenário do início da semana, né? Ó, no sul do estado amanheceu com 9 graus, na Grande Florianópolis 12, no Vale, ó, região de Blumenau, Rio do Sul 8 graus, no norte mínima de 14 e as máximas aqui pro litoral que, né, tá uma boa esquentadinha, 24, 25 até 26 graus, como lá no norte, região de Joinville. Já pro fim de semana, o tempo também não tem muitas alterações. O sábado, ele permanece com sol, as temperaturas vão ser baixas ainda ao amanhecer e tem uma elevação durante a tarde. Lembrando que para amanhã tem chance de geada, na região serrana principalmente. No domingo, o sol continua então com mais um aumento de nuvens. No decorrer da tarde e início da noite, de domingo, tem chance de chuva. Então a gente pode terminar o fim de semana com essa chance de chuva isolada aqui no estado. E as máximas devem passar de 25 graus em todas as cidades. Então, ó, gente, domingo faz calor, volta a subir no domingo. Chapecó pode chegar a 32, Curitibanos no meio oeste 30, Itaiópolis no Planalto Norte chega a 28, Tubarão 27, Jaraguá do Sul chega a 26, ó, a mesma máxima de Brusque também para o domingo, Floripa 25 e Bom Jardim da Serra, ó lá, Bom Jardim da Serra também, Fernando, 25 graus no domingo. Essa daí é a previsão do tempo para o fim de semana aqui em Santa Catarina. E a crise hídrica, a falta de água, aqui em Santa Catarina continua. A Casan está abrindo poços artesanais ou artesianos em alguns pontos para ajudar a sanar este problema com a falta de chuva, a estiagem. A gente vai conversar com a Andriele Zambonin para falar dessa chuva aí, que caiu nos últimos dias, se amenizou um pouco a situação. Como é que está o cenário neste momento, Andriele? Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther, bom dia, Fernando, bom dia a todos. Olha, neste momento eu estou aqui no Lajeado São José, aqui em Chapecó, a microbacia responsável pelo abastecimento de maior parte da cidade. Como vocês podem ver aqui nas imagens, neste momento a bacia ela está com água suficiente para atender a população pelos próximos dias. Mas olha, a água só está nesse nível, só está desse jeito, devido à chuva que caiu na última semana. Foram 15 horas de chuva aqui em Chapecó. A precipitação acumulada ficou em aproximadamente 10 milímetros, bastante coisa, né? Para quem vinha de um período que não chovia muito. Então, essa chuva, ela ajuda a amenizar o tempo seco que nós vínhamos sentindo aí nos últimos dias. Também é importante para diminuir o número de queimadas e também a chuva que caiu essa semana, ela vai ajudar a manter a população abastecida aí pelos próximos 15 dias. Dá um respiro aí pelos próximos 15 dias. Nós conversamos com o superintendente regional da Casan, o Daniel Scharf. Ele explica essa situação para a gente. Vamos ouvir.
Aparentemente, elas trouxeram significativa melhora nos sistemas de abastecimento de água das cidades, bem como o município de Chapecó, né, tivemos uma crescente no nível do Lajeado São José. O município de Xaxim tínhamos uma dificuldade grande, né, em manter o abastecimento de água, e com essas chuvas das últimas horas aí nos trouxe um nível maior na sua captação, né, tendo um prolongamento aí na normalidade no abastecimento de água desse município. No município de São Lourenço do Oeste também tivemos uma precipitação significativa, né, tendo um ganho bom de nível em sua captação, como o município de Ceará, de Anchieta, né, de Eunice Cerqueira. Porém, no município de São Miguel do Oeste ainda temos uma certa dificuldade no abastecimento, sendo que neste município ainda perdura a questão de manobras operacionais em alguns horários do dia, né? No restante da região, a chuva nos trouxe significativa melhora no abastecimento e uma normalidade, né, para os próximos 15 a 20 dias, ou seja, não haverão problemas no abastecimento de água, né, da maior parte dos sistemas aqui da região oeste, né, trazendo uma segurança um pouco maior para os próximos 15 a 20 dias. Nós vamos continuar acompanhando essa questão da crise hídrica, principalmente na região oeste do estado. A gente sabe que o governo do estado recentemente anunciou investimentos milionários lá para aquela região. Agora a gente começa a perceber que esse trabalho já começa a ser desenvolvido com a construção de poços artesianos para tentar resolver. A chuva que caiu por lá, Andréla Zamboni acaba de confirmar para a gente, vai dar um respiro, o pessoal do campo, lavoura, pelo menos pelos próximos 15 dias. Os reservatórios ainda continuam baixos, mas ganharam sim, né, um respiro maior por conta da chuva que caiu recentemente por lá. Agora o oeste, mais de uma vez, vivendo, né, esse momento delicado com a estiagem. Vamos acompanhar que esses poços artesianos possam trazer aí, de fato, uma resposta positiva. Agora, a preocupação também, Maristela, a gente não pode deixar de falar, é com outras regiões de Santa Catarina, especialmente a região da Grande Florianópolis, não é mesmo? Que viveu, há 2 anos atrás, uma crise hídrica muito forte, com o nível dos rios que abastecem aqui, o Cubatão, por exemplo, em Santa Marta da Imperatriz, o nível do rio muito baixo, e agora com a chegada da temporada de verão. É isso mesmo, que já preocupa também, né? Já acende esse alerta. Até você dizia, né, Fernando, mais uma vez, na verdade, ainda, né? Porque a região oeste é uma estiagem que já vem desde 2019. E aí continuam, né, os prejuízos, a gente vai atualizando aqui para vocês. Por enquanto, parece que está tranquilo, né? E a solução dos poços, né? E a solução dos poços artesianos também. A gente está falando aí de chuva, da falta dela, né, Fernando? Mas a estação mais colorida do ano está chegando, a primavera. E já tem cidade se preparando aí para aproveitar as belezas dessa época. Pois é, Balneário Camboriú está organizando o Festival de Primavera, que busca trazer muitas atrações. Balneário Camboriú já é gostosa por natureza, né? Naturalmente, a nossa queridinha Balneário Camboriú já é linda demais, já é aconchegante. Agora o alargamento da faixa de areia, Festival Primavera, é um convite, hein, Maria? Vamos para lá então? Bora! Balneário Camboriú e Festival Primavera, quero ver. A estação mais florida do ano chega nesse mês, a primavera. E Balneário Camboriú já começou a preparar a cidade com festivais de música e artes nas ruas. Primavera ABC é proporcionar uma experiência para as pessoas que visitam e para as pessoas que trabalham aqui na cidade de Balneário Camboriú. Estamos preparando para que esse clima de otimismo ele possa reverter numa experiência vir Balneário Camboriú. Balneário Camboriú não é só praia, Balneário Camboriú não são só pontos turísticos, Balneário Camboriú também tem que celebrar a vida e primavera é a celebração da vida. Eu acredito que todo o nosso calendário de setembro e outubro vai permanecer com esse movimento, com a hotelaria retomando, com a gastronomia retomando, e para que isso seja um aquecimento do que vai ser o verão. Em meio a vários prédios cinzas, uma rua colorida chama a atenção. São 8 pontos da cidade que receberam temas diferentes. Nesse local, por exemplo, ficam os guarda-chuvas. E a Valéria, que não é boba nem nada, já aproveitou para tirar algumas fotos do Augusto neste cantinho tão aconchegante. Achei lindo, incrível, a gente tem que registrar, né? Porque não é comum tu ver um colorido desse na cidade, né? Eu vi que tem pela cidade alguns
alguns cartazes sobre a primavera, tá bem bonito. Mais de 100 atrações estão programadas para acontecer de setembro a outubro em diferentes pontos da cidade, principalmente no sábado e no domingo. Agora, se a cidade já está bonita desse jeito, podemos imaginar um verão bem agitado por aqui. É um evento que reúne arte, cultura e turismo num único período. Então venha para Balneário Camboriú conhecer o que a primavera tem de melhor e de mais bonito. Ah, que delícia. Um convite a mais para ir até o Balneário Camboriú, né? Pois é, agora já tem o alargamento da faixa de areia, a obra já está avançando, previsão de conclusão até o final do ano, até o início da temporada de verão. A nossa querida Balneário Camboriú. Maria, você sabe que a gente tem ouvido recentemente aqui, né? Lideranças do setor de eventos, bares, restaurantes, casas de shows, rede hoteleira e tem tudo, minha gente. Olha que notícia boa, para ser um dos maiores verões da história de Santa Catarina, uma das melhores temporadas da história. E a gente está falando, né, não só de cidades turísticas como Balneário Camboriú e Florianópolis, mas todo o grande litoral de Santa Catarina, o que nos traz muita expectativa e esperança para a retomada da nossa economia. Esperança, né, Fernando? Essa é a palavra. Agora, gente, dá uma olhada só na história da Kailane. Olha, Fernando, vou te contar, ela é promessa do handebol aqui de Santa Catarina, mas ela tá precisando de ajuda, gente, para pagar a cirurgia. A gente tem o link do site no SCC10, o pessoal da nossa equipe aqui escreveu uma reportagem explicando mesmo, né, que ela precisa fazer essa cirurgia para retornar às quadras, Fernanda. É uma cirurgia que é cara, muito cara, em torno de 30 mil reais, algo do tipo. E a Kailane conversou com a gente, ó, ela mandou foto, tudo, tem a reportagem explicadinha e ela mandou um vídeo, né, explicando um pouquinho mais essa situação nesse momento. Vamos ver. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Kailane, atleta de handebol de Blumenau. Essa semana eu abri uma vaquinha porque infelizmente eu tive uma ruptura no meu quadril esquerdo e a cirurgia custa 32 mil reais. Então eu venho através desse vídeo para pedir a colaboração de todos vocês, não importa o valor que seja, todo valor faz a diferença, então doe. Quem tiver interessado em fazer alguma doação, meu Instagram é KAYAGT e lá tem o link da vaquinha e também o meu Pix. Legal, hein? E lá no SCC10 também vocês encontram esse link da vaquinha. Hoje, bem cedo, eu dei uma olhada, Fernando. Tinha em torno de 760 reais. Ou seja, ela ainda precisa de bastante doação para chegar nesses 32 mil. Mas é uma atleta catarinense, né? A gente vem aí dessa onda das Olimpíadas, do esporte, de viver o esporte. Vamos ajudar então, né? Quem está aqui representando Santa Catarina, a Kailane lá de Blumenau. Vamos ajudar a fazer essas doações. E a gente tem um histórico aqui de conseguir bater a meta dessas vaquinhas, né? Verdade, Fernando. Recentemente eu lembro da menina de Criciúma que precisava aí de mais de 100 mil reais para fazer o intercâmbio dela em Harvard, conseguiu. Com certeza, muitos telespectadores aqui do SCC Meio-Dia, né? Então, se a gente está mostrando é porque realmente a pessoa precisa. Vai lá e colabora com a vaquinha e vamos incentivar a nossa jogadora de handebol. Você jogava handebol, Marisa? Jogava nada, Fernando. Nada? Nunca soube jogar handebol. Ficava só na barreira ali. Ah, não, eu achava muita pancadaria. Eu não tinha muita noção para aquilo ali, não. Sério? É. A bolinha é muito pequena, né? Eu admiro, mas eu acho... É difícil, né? É legal. É difícil. O problema é quando tu ia pular na barreira e a bola vinha, né? Melhor não, no gol nem pensar. Tiro direto. A escola do bairro Bortolotto, de Nova Veneza, sul do estado, ficou conhecida pela... Rifa da Fazendinha. 1 porco, 2 porco, 3 porco. A repercussão foi tão grande que rendeu uma moção de aplausos à escola na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em homenagem à Lesc, Maria. A diretora da escola esteve presente na moção e disse estar muito feliz com todo esse reconhecimento. As vendas da rifa vão até o dia 14 desse mês para as compras feitas diretamente com os alunos, né, Olha, Fernando? pois é. Você pode comprar direto aí com os alunos ainda a rifa da Fazendinha. Para pessoas de outras regiões, a venda vai até o dia 19 deste mês. E o sorteio da rifa está marcado para o dia 20 de setembro. 34 mil bilhetes já foram vendidos até agora ao preço de R$2, ou seja, 68 mil, é isso? Muito dinheiro, não me peça para fazer conta ao vivo aqui, Marisa. Toda que é muito dinheiro. Toda essa renda vai ser revertida, né, em ações da escola e também nas melhorias na estrutura do local, que tem 32 anos. Viu só, Fernando, tá fazendo sucesso, hein? Agora a direção deve estar, por que não botamos um pouquinho mais caro esse Um pouquinho, bilhete, né? ou então será que a gente não, por que não colocou
Mais prêmios, né? Mais prêmios, verdade. Porco, salame, galinha. Mas eles estão cuca. realmente muito surpresos com o resultado. Muito legal, muito legal. Repercussão. Lembram? A rifa um porco, segundo lugar o porco. Tem um prêmio lá que é o 11º, que é uma choca com pintinhos. E vocês já conhecem esse vídeo, viralizou no Brasil. R$2, Fernando, imagina. Barato demais, né? Uma caixa de ovos já tá valendo, né? O preço que tá o ovo, gente, tá ótimo. Vamos lá, produção de lúpulo. É um dos ingredientes da cerveja. Você já viu lúpulo? Eu já vi, Fernando. Eu vi, inclusive, na reportagem que a gente vai mostrar agora, da Shayna Marcon. Mas agora eu quero ver, viu? Você sabia que nós produzimos lúpulo aqui na Serra Catarinense, Fernando? É verdade. Para produzir a nossa cerveja. É o cultivo que ainda está tímido, né? Do lúpulo aqui no estado, aqui em Santa Catarina, na nossa serra. Tímido, mas uma cervejaria de Lages está, sim, incentivando os agricultores a plantarem lúpulo nas propriedades. Como é um produto com bastante valor agregado, não é preciso muito espaço, né, para ter um bom rendimento financeiro, Marista. É uma alternativa e tanto para a renda de quem já está no campo. Olha só, a reportagem é da Shayna e do Kleber Rita. Ingrediente responsável pelo amargor e aroma da cerveja, o lúpulo é produzido em várias propriedades rurais da Serra Catarinense, mas ainda de maneira tímida. Por isso, ações estão sendo desenvolvidas para aumentar o interesse dos agricultores a plantar lúpulo na região. A principal iniciativa é o projeto de fomento à cultura do lúpulo desenvolvido por uma cervejaria de Lages, em parceria com a EPAGRE, o DESC, Prefeitura de Lages e a Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo. Aqui na Serra a gente vem apoiando a agricultura familiar. Esse é um dos nossos grandes desafios, fazer com que mais pessoas comecem a ver a produção do lúpulo como uma outra opção de renda, vendo que a gente está percebendo que o retorno financeiro é diferente de que outros cultivos que todo mundo aqui na Serra está acostumado. Então todo tipo de fomento que a gente consegue participar, consegue estar junto, é bem-vindo. E esses fomentos vão fazer muita diferença para frente, fazendo com que mais pessoas participem e que tenham uma renda diferenciada na família, né? Dentro da cervejaria em Lages foi implantada uma lavoura experimental do lúpulo para ser usada em testes de manejo, além de um viveiro para o cultivo de mudas e um galpão que faz o processamento e beneficiamento do lúpulo depois de colhido. A gente vai até a lavoura, junto com o produtor, a gente traz as plantas para cá, na nossa planta de beneficiamento, a gente transforma uma flor, uma planta, num pellet, embalado a vácuo, em condições de ser utilizado em escala industrial nas cervejarias. Esse lote com 10 mil mudas vai ser doado na segunda quinzena de setembro para os 10 primeiros agricultores da Serra e de outras cidades aqui do estado que se inscreveram através da EPAGRE para começarem as suas lavouras de lúpulo. Essas plantinhas são o pontapé inicial para uma nova cultura promissora para os agricultores catarinenses e deve gerar emprego e renda para muitas famílias. A EPAGRE, através de uma parceria com a empresa Ambev, vem prestando assistência técnica aos produtores rurais que estão desenvolvendo a atividade do lúpulo aqui no Planalto Catarinense. Implantamos na região a lavoura de estudos, a unidade de referência tecnológica, também temos lavoura de estudo na estação experimental em São Joaquim. Estão sendo implantadas 10 lavouras comerciais na região, onde o governo do estado disponibilizou, através da Secretaria da Agricultura, recursos para que esses produtores possam montar a infraestrutura da lavoura, a condução das mesmas. Temos também, através da EPAGRE Ciram, estudos de análise de risco climático, onde vão poder identificar as melhores regiões do estado para implantar a cultura e, assim sendo, os agentes financeiros tenham segurança para estarem financiando a mesma. Mesmo ainda no começo do cultivo de lúpulo, o estado de Santa Catarina tem a maior área plantada no país. São cerca de 50 hectares. E a Serra Catarinense se destaca, pois aqui já tem gente investindo e lucrando com essa cultura. Como é o caso do Alex. Ele foi um dos primeiros produtores da região e diz que o cultivo de lúpulo é bem vantajoso. O preço do quilo varia de R$50 a R$300 e apenas 1 hectare de área plantada pode render até 1.000 quilos de lúpulo. O lúpulo, de uma forma geral, a gente observa ele como uma cultura de um alto valor agregado, né?
Então você não precisa ter grandes extensões de terra para plantio, para que você obtenha um bom retorno financeiro, ao contrário das commodities, por exemplo. Então hoje, se você cultiva lúpulo em 1.000 metros quadrados, 5.000, 10.000, você já tem um bom retorno financeiro sobre essa área que você tem cultivada, né? Então isso daí é uma coisa bem interessante, principalmente para as pequenas propriedades, onde você tem que conseguir maior valor agregado possível nas suas culturas, né? Todo o lúpulo cultivado na serra é usado para a produção de cervejas artesanais daqui, já que as cervejarias brasileiras só encontram lúpulo no mercado internacional, como Alemanha e Estados Unidos. Usar ingredientes locais numa cerveja é muito importante. Nós usamos para fazer essa cerveja aqui lúpulos da safra de 2021 plantados, colhidos e beneficiados em Lages pela Fazenda Santa Catarina. Anteriormente, fazer uma cerveja com ingredientes importados era um desígnio de qualidade. Hoje, poder ter essa cerveja em escala industrial com todos esses ingredientes nossos é muito bacana. E a cerveja ficou realmente muito incrível. Nessa época, a plantação está saindo do período de dormência e entrando na brotação. O lúpulo é uma planta trepadeira e pode atingir 6 metros de altura. A colheita é entre fevereiro e março e logo as flores das plantas chamadas de pallets, que são o lúpulo propriamente dito, serão beneficiadas e estarão prontas para a fabricação das cervejas. Do campo ao copo, o lúpulo é a grande promessa da agricultura catarinense e, com certeza, será muito bem utilizado nas cervejas feitas aqui. 12h38. Bora plantar lúpulo? Olha, ó, uma grande oportunidade de trabalho para quem está no campo. A gente sabe que o crescimento das cervejas artesanais é gigante. Durante muito tempo a gente foi obrigado a beber cerveja de amido de milho, descobrimos as cervejas artesanais e quanto elas são acessíveis. Um prazer é fazer, outro é experimentar. Bora lá, dona Marista. O que você está rindo, Marista? Estou errado agora? Sexta-feira ele não está se aguentando, ele já está pensando na cervejinha quando ele chegar em casa. Um prazer é fazer a cerveja artesanal. Porque durante muito tempo a gente foi obrigado a tomar amido de milho achando que era cerveja, né? E agora essas cervejas diferentes nem dá graça de tomar mais, né? Agora tem que ser essa artesanal, gostosa, forte, pura, natural, catarinense. Vamos adiante, daqui a pouco tem um comentário de Cláudio Prisco, Paraíso e a política, o fim da greve dos caminhoneiros, ainda destaque na edição de hoje aqui do SCC Meio-Dia. O assunto agora é o combate à violência doméstica contra as mulheres. O estado de Santa Catarina vai contar a partir de hoje, sexta-feira, com um novo e importante instrumento de prevenção e combate à violência doméstica contra as mulheres. O formulário de avaliação de risco. É um nome difícil, viu, Fernando? Mas, afinal, o que esse formulário é, né? E como é que ele exatamente vai ajudar as mulheres? É o que a gente vai descobrir agora, ao vivo, com o repórter Arlis Amaro. Arlis, bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Mas é essa iniciativa, né, do Poder Judiciário no combate à violência contra a mulher, né? Nós acabamos de sair do Agosto Lilás e é mais essa política que vai apoiar as mulheres que passam por essa infeliz situação. Quem vai contar o que é esse formulário e o que ele representa para essa política aqui no estado é a desembargadora Salete Somariva, aqui com a gente. Desembargadora, já quero agradecer por nos receber aqui ao vivo no SCC Meio-Dia. Desembargadora, o que representa este formulário agora para a política pública de violência contra a mulher aqui em Santa Catarina? Bom dia para você. Bom dia. Na verdade, esse formulário de avaliação de risco é uma ferramenta que muito vem a crescer e muito representa hoje para Santa Catarina, porque ela está na vanguarda, pioneira, está lançando, é o único estado que está lançando, mas amanhã ou depois vários estados, evidentemente, vão também adotar esse projeto nesse portal. E ele é muito interessante porque, na verdade, o formulário de avaliação de risco, ele iniciou com 2 projetos. Primeiramente, o Conselho Nacional de Justiça apresentou um, posteriormente o Conselho Nacional do Ministério Público apresentou outro que era denominado de Frida. Todos eram ricos em elementos, em estratégias. Então, houve um longo estudo do grupo de trabalho, né, que já foi designado desde o início, que era Ministério Público, Polícia Civil e Poder Judiciário, para que nós conseguíssemos fazer tratativas entre os 2 conselhos e transformasse num formulário só.
Depois de muito tempo, muitas tratativas, tudo deu certo e está aí hoje o formulário. Que tipo de dados esse formulário coleta, desembargadora? Todos os dados da mulher, quantas agressões já sofreu, onde está o agressor, o que é que ele fez, qual é o tipo de violência, qual é o tipo de reação. Então, ele é muito importante por essa natureza. Porque quando ele vai para o processo, porque esse é preenchido primeiramente na delegacia, né? Se não houver, daí pelos juízes de primeiro grau que trabalham com violência doméstica, ou ainda pelo Ministério Público ou pela CEVID. Mas o importante é que seja respondido junto à delegacia. Então, quando a mulher ela preenche esse formulário e já faz o pedido de medida protetiva, já vai junto o pedido de medida protetiva com o formulário, o que vai acontecer? O juiz da causa que está trabalhando, ele já vai ter uma espécie de um espelho, sabe? Ele já vai ter um retrato ali da verdadeira situação da mulher, se realmente ela tem que receber as benesses, né, de uma medida protetiva para que o homem não se aproxime, outras tantas. Então, eu entendo que é uma das maiores ferramentas que nós estamos dispondo hoje no sentido de defender as mulheres. Muito obrigado, desembargadora Salete Somariva. Aqui direto do Tribunal de Justiça, a sessão de lançamento deste formulário acabou de encerrar e a desembargadora, então, com exclusividade, falando aqui para o SCC-SBT sobre mais essa política tão importante de combate à violência contra a mulher aqui em Santa Catarina. Maria Esther, volto com você. Muito bom, Arles, viu? Obrigada pelas informações. Como ele disse, mais uma importante ferramenta, né, nessa luta da violência contra as mulheres. Muito bom. Vamos lá, vamos falar de estruturas em Florianópolis agora. Vamos começar pelas obras de recuperação e manutenção das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos na capital. As pontes que fazem a ligação, a principal ligação ou única ligação. Ah, não, agora tem Ercílio Luz, né? Mas única não. Né? As pontes que fazem a ligação ilha-continente. Estão na reta final, né, Fernando? Estão quase sendo inauguradas. Obras aí, graças a Deus, na reta final. Os problemas na segurança e na qualidade das vias das pontes é que foram assunto aí de muitos debates nos últimos anos. Cleiton Ramos está chegando para conversar com a gente. Olha a visão que ele está trazendo para a gente aí das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. Quando é que fica pronta essa obra, hein, Cleiton? Boa tarde para você, Fernando, Maria, e quem nos acompanha. Olha, uma boa notícia. Segundo informações do governo do estado, as obras devem ser concluídas no final do mês de setembro, portanto, este mês. Rapidamente, vamos ouvir o Tiago Vieira, que é o secretário de Infraestrutura e Mobilidade do estado de Santa Catarina. Acompanhe. O compromisso do governador Carlos Moisés é de recuperar por completo, depois de 40 anos sem qualquer intervenção, as pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos. Já vencemos etapas importantes, com a recuperação emergencial de 6 dos blocos que estavam a colocar em risco a segurança das estruturas. Serviço finalizado, segurança garantida. E agora nós estamos com 97% dos serviços de recuperação dos pilares e a parte superior concluídos. Finalizando essa etapa agora em setembro, temos a última etapa, que é a recuperação dos últimos 12 blocos, que nós iremos ainda em setembro lançar a licitação e assim entregar por completo e definitivamente recuperada as pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos. Uma boa notícia, né, para quem usa a ponte Colombo Salles e Pedro Ivo. A Pedro Ivo, viu, Fernando e Maria, que foi inaugurada em 1991 e a Colombo Salles no ano de 1975. Voltamos aos estúdios. Certo, Cleiton, obrigada pelas informações. E falando em obra, né, Fernanda, a gente quer aproveitar o Cleiton aqui para já chamar uma outra reportagem. Pois é, vamos falar agora sobre as passarelas, pedestres, ciclistas. Existem estruturas que estão aí muito danificadas, abandonadas, outras já até começaram a passar por reformas. Atualiza pra gente essa situação das passarelas em Florianópolis, Cleiton. Legal, Fernando. Nós fizemos um pente fino hoje pela manhã, até porque a gente recebeu algumas informações, principalmente as passarelas que ficam no entorno, né, do Teatro do SIC, naquele elevado do SIC, onde as pessoas podem se dirigir para o norte da ilha, para a Lagoa da Conceição, Jurerê, enfim. E também essa passarela do Terminal Rita Maria, que é uma passarela muito importante. Afinal de contas, muitas pessoas passam por essa passarela por causa da rodoviária Rita Maria. Então a gente fez um pente fino, você vai acompanhar agora a situação dessas passarelas aqui no SCC Meio-Dia. A passarela que leva pessoas também leva o descaso e insegurança. A nossa equipe percorreu nessa manhã 3 ligações que estão, como diz a gíria, pedindo socorro.
um pouco assustado. Sempre que passa aqui, meu Deus, cada dia tá um pouco pior, né? Nós estamos na passarela próximo ao elevado do SIC e aqui o cenário é esse que você de casa está vendo. Do lado do norte da ilha, nos dois sentidos, não existe passarela, não tem assoalho, não tem nada. E segundo informações, já está assim há muito tempo, há aproximadamente 2 anos, dificultando quem faz a sua caminhada de todos os dias aqui nessa localidade. E é assim praticamente em toda a estrutura da parte que ainda funciona. Olha só a peça que acabou caindo que a gente presenciou durante essa reportagem. Realmente a situação está pedindo socorro há bastante tempo. E andando pela passarela, pela parte que ainda resta, na verdade, a gente percebe que a estrutura está bastante danificada. Olha o estado desta base de sustentação da passarela. Totalmente comprometida. O Rafael costuma usar a passarela para o exercício de todos os dias. E durante uma pedalada acabou se machucando nesse trecho aqui. A gente percebe que tem uma abertura muito grande. Como é que foi isso, Rafael? O pneu da bike é um pneu mais fino. Quando eu estava vindo de lá para cá, simplesmente acabei não reparando, né? O pneu entrou, engatou ali. Assim que engatou, eu caí de cabeça direto no chão. Até apaguei um momento na hora. Aí alguém me ajudou, consegui levantar e consegui ir para casa, mas fiquei com o rosto machucado, riscou o capacete e tudo mais. E realmente já ouvi falar de outras pessoas que caíram de bicicleta aqui. A Fábia também usa a passarela todos os dias para fazer o exercício. A gente está vendo as estruturas que ainda restam bastante danificadas. Dá aquele medo de passar por aqui, Fábia? Com certeza. A gente costuma vir fazer exercício aqui todo dia, quase, e não vê nenhuma ação para manutenção aqui das passarelas. Então, é realmente um descaso muito grande. Estamos agora nas proximidades do bairro da Trindade. E aqui tem uma passarela que liga... Calma, a parada foi proposital. Ela não liga a lugar nenhum, né? Ela tinha o propósito de realmente ligar esse trecho ao bairro da Trindade, proibindo as pessoas ou possibilitando as pessoas de ter uma caminhada mais segura, saindo desse trecho e indo para o outro lado, onde está o bairro da Trindade. Agora a prova que aqui está assim há muito tempo, fica por conta da natureza. Olha só, o mato já cresceu, olha a altura... E você vê que realmente já está assim há bastante tempo. Ela está pintadinha, a estrutura está legal, mas não tem piso, né? Ela foi montada, mas está sem piso. Se o senhor quiser passar para o outro lado, né, o senhor vai ter que arriscar e ir por baixo, porque a passarela não funciona. Sim. Já faz vários anos que já está quase um ano, né? Que isso aqui está uma vergonha que o pessoal, a gente passa todo dia caminhando, gente riscando para atravessar para o outro lado. Nós estamos agora na passarela do terminal Rita Maria. Lembrando que a rodoviária completou 40 anos de história recentemente. Ou seja, muitas pessoas que usam a rodoviária passam por aqui todos os dias. E quem anda por esse local tem que dividir o espaço com algumas pessoas em situação de rua, como a gente está vendo aí. Um cheiro muito forte, de urina, enfim. E aqui a placa afirma que teve início de uma reforma no dia 14 de agosto de 2020, com prazo de 60 dias. Mas o que a gente está comprovando é que não tem ninguém trabalhando nesse exato momento. O Ministério Público de Santa Catarina vem acompanhando o caso desde o ano passado e espera um posicionamento, uma ação rápida da Prefeitura de Florianópolis. Tivemos recentemente a recuperação, a reforma de uma dessas passarelas, que já foi recolocada no local, porém as demais ainda se encontram em trabalho de recuperação, que se estende, como eu disse, há mais de 3 anos. Então, o prazo que nós definimos para a conclusão desses trabalhos é até dia 30 de setembro. Há uma previsão da Secretaria de Infraestrutura que até esta data nós possamos ter todas essas estruturas recolocadas no local. Se assim não acontecer, nós faremos uma vistoria não só nas passarelas, né,
mas também no local onde se encontra a empresa, né, o local onde está sendo feita a recuperação das estruturas. E após, né, já com o laudo emitido, né, o laudo da vistoria, nós provavelmente recomendaremos à Defesa Civil do município que faça a interdição imediata daquelas estruturas que ainda não foram reformadas, que não foram recuperadas e que apresentam iminente risco à travessia segura de pedestres e ciclistas. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que vem realizando fiscalização nas estruturas das passarelas de pedestres por toda a cidade e conta com equipes de manutenção para realizar reparos por meio do programa Floripa no Capricho. Passarelas que exigem reparos maiores passam por licitação para receber reformas. Em relação à passarela em frente ao terminal rodoviário Rita Maria, a Secretaria Municipal de Assistência Social informa que realiza periodicamente ações no local com equipes de sensibilização a pessoas em situação de rua e desenvolve o trabalho na tentativa de encaminhá-las para o acolhimento da passarela da cidadania e outros abrigos da cidade. A Guarda Municipal também realiza rondas frequentemente na região central e neste trecho especificamente. Voltar a ter tranquilidade durante o passeio é tudo o que quer a população nesse momento. E a gente vê aí esse atraso e a própria estrutura dessa aqui, né, já está muito pior. Em ferrugem em todos os lados e é muita gente passando aqui todo dia. Não dá, né, gente? É questão de segurança. Florianópolis, né, com tantas obras de melhoramento, embelezamento, essa é a palavra que estão utilizando agora, e as passarelas do jeito que estão, né, que todos os dias abrigam, que recebem, que facilitam a vida de centenas de pedestres e ciclistas. Não dá para a gente aceitar tantas outras obras importantes acontecendo, de melhorias, e as passarelas tão importantes do jeito que estão. Os estudantes de Joinville voltam a ouvir o sinal. Tá na hora de bater o sinal, né? Ih, vai bater o sinal, hein? Agora 6:01. Sabe por quê? Os estudantes estão voltando 100% com as aulas presenciais. Alô, meu caro David Sacramento. Já ouviu aquela assim, ó? Eu tô com fome, quero merendar. Tá todo mundo voltando para a merenda da escola, tá todo mundo voltando para a sala de aula. Conta mais, David Sacramento. Isso mesmo, Fernando. Tá todo mundo voltando e esse retorno de novas turmas do ensino fundamental foi possível aqui em Joinville graças ao bom resultado que a Secretaria de Educação de Joinville obteve com os mais de 17 mil alunos do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental. O calendário ficou desse jeito. Os alunos do quarto, quinto e nono anos retornam na segunda-feira que vem, dia 13 de setembro. No dia 20, voltam às aulas 100% presenciais os alunos do sexto, sétimo e oitavo anos. Já os alunos dos centros de educação infantil, as creches, o retorno 100% presencial ainda não é possível, levando em consideração as orientações dos regramentos estaduais, principalmente no que se refere à distância entre os alunos. Então, o município sente agora que é o momento para o retorno desses novos alunos do ensino fundamental, já que os alunos e também os professores já estão habituados a esse momento que nós estamos vivendo atualmente. Eu volto com vocês no estúdio. David Sacramento, retorno das aulas 100% presenciais em Joinville. Que saudade esse povo não deve estar. Não deu saudade agora, quando eu comecei a falar do sinal batendo aqui, hein? Vai trocar a aula, né? 45 minutos, troca a aula, bate o sinal. Sexta-feira, as duas últimas, ela é aula de educação física, né? Sexta-feira, as duas últimas, Maristela, era educação física. Voltava do recreio, já ia para a educação física. David, eu vi pelo retorno aqui, você ficou mais de meia hora esperando aí para entrar ao vivo, então vai descansar, menino. Bom trabalho para você, bom almoço. O retorno das aulas presenciais, 100% das aulas presenciais é o retorno em Joinville. É hora da política, é hora dele nesta sexta-feira para fechar a semana. Tudo bem, Prisco? Boa tarde. Fernando Machado. Bom. Como vamos? Certinho, graças a Deus. Como é que a gente começa hoje, Prisco? Vamos rememorar aí um trechinho da mobilização do 7 de setembro. Essa eu não sei se é aqui de Florianópolis, é de Brasília, de onde, mas não importa. Roda o VT, tia Cris.
Pois olha, hino nacional, população prestigiando o 7 de setembro, atendendo a convocação de Jair Messias Bolsonaro. Eu já disse ontem aqui, os que compareceram não foram exclusivamente bolsonaristas, como tem insistido a mídia ativista e militante. Não, foram brasileiros, alguns até que não comungam muito das formulações, do pensamento de Jair Bolsonaro, que lá em 18 até votaram nele por exclusão, voto anti-PT, anti-Lula, mas que foram levados pelo seu argumento de que algo precisava ser feito em relação ao Supremo Tribunal Federal. E quando falo Supremo, não estou falando do Judiciário brasileiro. Semana que vem eu venho a esse assunto para detalhar um pouco mais. Achavam, estão convencidos, que um basta era preciso ser dado. Nós vimos ali uma placa, intervenção federal, outros que defendiam golpe, Forças Armadas sendo acionadas. Aqui nunca se defendeu golpe. E a população tem direito a sustentar a sua tese como bem entender. Agora, aqui nunca se defendeu golpe. O que se defendeu e se continua defendendo aqui é um limite para o Supremo Tribunal Federal. Hoje um verdadeiro antro, um limite. Tem figuras ali que precisam ser defenestradas. Continuam precisando. Pois muito bem, estavam nas ruas quem? Bolsonaristas raiz que continuam com o presidente, independentemente de cavalo de pau, independentemente de qualquer comportamento dele. Mas outros não. Outros estavam lá respaldando que o presidente pressionasse, e a população igualmente, o Senado, para colocar em votação, em apreciação, pedidos de impeachment contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Que fique isso bem claro. E o que é que acompanhamos ontem? Um presidente que se acovardou, se apequenou, fraquejou. Fernando, vamos aí à declaração à nação. Eu gostaria, se o amigo pudesse ir lendo, eu iria fazendo alguns comentários. Essa carta foi escrita com o Temer, é verdade? Não, isso nós vamos falar depois. Primeiro nunca tive nenhuma intenção, olha o que disse o presidente. Depois de fazer essa multidão ir na rua para atender o pedido dele, ele vem com essa aqui, ó. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. Que gracinha, que ingênuo. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional de todos, sem exceção, devem respeitar. Lorota, conversa mole. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda. Foi o que ele fez até terça-feira, dia 7. A ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Oh, que preocupação. Por isso, quero declarar minhas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento. Amarelou. E dos embates que sempre visaram o bem comum. Acredito. Em que pesem suas qualidades como juristas ou jurista-professor. Opa! De novo. Que era um canalha e que ele não ia cumprir com as decisões, já virou jurista e professor. Referente a Alexandre de Moraes. Claro. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. 10. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. Baboseira. Perdeu o apoio de segmento importante da opinião pública brasileira, desapontada, desencantada, decepcionada pela sua postura. Essa que é a grande realidade. Não se queria aqui, não se quer conflagração,
confronto. Não. Mas chegou um momento que, pela sua condução como chefe da nação, ele precisava ir à frente. E não. Puxou o freio da arrumação e deu um belo cavalo de pau. Deixou Próximo telão. A ver navios, hein? Deixou muita gente a ver navios, caminhoneiros, apoiadores, evangélicos, ruralistas, gente presa, a não ser que, nesse acordão aí, Alexandre de Moraes não vai prender mais ninguém, vai soltar todo mundo que está preso, Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, jornalista, o deputado na domiciliar Daniel Silveira. De repente não tem mais nada, não tem mais prisão, soltam todos. A CPI da fake news, conforme sugeriu Hamilton Mourão, vai para a PGR, Procuradoria-Geral da República, e não se fala mais em nada, tanto é que a Polícia Federal, que é o órgão mais respeitado desse país, já está preocupado. Preocupada a polícia, de que vão fazer aí uma meia-sola e deixar passar. E por que aqui Jair Bolsonaro? Encurralado entre Michel Temer e Alexandre de Moraes. Michel Temer, seu antecessor, responsável pela indicação do seu então ministro da Justiça para o Supremo Tribunal Federal. E Bolsonaro não foi encurralado, na verdade, por Michel Temer, mandou um avião da FAB buscá-lo em São Paulo para socorrê-lo, porque ele estava apavorado com o que ia acontecer. Daí precisou de Michel Temer, que já chegou com uma minuta daquela carta ali à nação. Pequeníssimas mudanças foram feitas por Jair Bolsonaro. Michel Temer conversou com o Bolsonaro, almoçou com ele, foi se avistar com o ministro do Distrito Federal, voltou, a carta já estava prontinha, pouquíssimas mudanças, como disse, e às 4h30 estava sendo publicado no site do Palácio do Planalto. E mais, Fernando. É inacreditável. Nessa segunda conversa, Michel Temer colocou o Bolsonaro com Alexandre de Moraes. O canalha, que ele não ia cumprir decisão, conversou com o presidente da República. Isso fica mal não apenas para os dois, fica mal para o Supremo Tribunal Federal. O Luiz Fux fez um pronunciamento de solidariedade aos ministros atacados, Barroso, Luiz Roberto e Alexandre de Moraes. Deixa que a gente se acerta aqui. Criou constrangimento na corte. Próximo telão. Pode fechar até aqui, Cris. Presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Casa Civil, correligionário de Arthur Lira, e Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal. Esse quarteto aí é que articulou com Temer a carta e emparedaram Jair Bolsonaro, que teve que engolir um belo e solene sapo. É isso mesmo. Arthur Lira, muito ligado ao mercado financeiro brasileiro. Temer é o representante da classe empresarial do Brasil. Onde está a base do PIB brasileiro? Na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Arthur Lira ouviu uma meia dúzia de 8 ou 9 empresários, que são aqueles que pilotam a iniciativa privada brasileira, e descartaram completamente o impeachment. Se eles tivessem dito, vamos de impeachment, Arthur Lira teria aberto. Tem nada de fidelidade com o Bolsonaro, que hoje é refém do Centrão. Se Arthur Lira abre e coloca em votação, o impeachment viria. Mas os empresários colocaram o seguinte, Fernando, 6, 7 meses discutindo impeachment, e a economia desse país? Vai para onde? Como é que fica? Já com inflação em quase 10% ao ano? Com desemprego? Como é que vamos ficar? Pois muito bem. Aí, Rodrigo Pacheco também participou, Ciro Nogueira e Gilmar Mendes, muito ligado a Michel Temer, eles defendem o semi-presidencialismo, tudo mais, são muito ligados.
Então, foi aí que tudo aconteceu. E Jair Messias Bolsonaro foi enquadrado. Isso que ocorreu. Próximo telão. A gangorra. É a gangorra. A gangorra da popularidade, já dizia no passado, vários políticos, e me lembro um deles, Jorge Conder Bornhausen. A gangorra da popularidade sobe e desce. Isso aí é normal. Agora, a gangorra da credibilidade, quando o cidadão perde para reconquistar, difícil. Próximo telão. Aê, olha Lulinha, paz e amor, que agora também já estão falando no Bolsonaro, paz e amor. Dilma Rousseff, sua pupila, que ele elegeu, com Michel Temer nos 2 mandatos de vice. Foi. E depois foi Michel Temer que articulou a derrocada de Dilma e ficou no poder. O PT está enlouquecido com esse recuo de Jair Bolsonaro. Eles queriam que continuasse a confrontação para estabelecer a polarização cada vez maior. Isso incomodou. Aliás, o PSDB e o MDB foram ouvidos por Arthur Lira, porque eles têm muita ascendência também sobre o empresariado, que banca a campanha dos seus candidatos. Exato. E depois que os empresários disseram nada de impeachment, PSDB e MDB puxaram o freio de arrumação também. É tudo uma engrenagem. Mas lá... essa articulação de Temer pode representar algum apoio na eleição do ano que vem? Aí que eu vou entrar. O que poderia ser? Temer candidato a deputado federal? Para quem sabe, ser presidente da Câmara pela 5ª vez na sucessão de Arthur Lira? Temer de vice de Bolsonaro? Ou melhor mesmo seria Bolsonaro já apoiar Temer, né? Porque o cidadão assumiu a presidência. Mas saiu criticado pelo presidente. Quem? Temer. Quando saiu do poder, quando sim. Bolsonaro saiu duramente criticado. Múltiplas incoerências de Jair Bolsonaro. Próximo telão. Marcelo Castro, do MDB, do Piauí, sabe o que ele está propondo? Ter segundo turno, uma PEC, proposta de emenda constitucional, segundo turno, com 3 candidatos. Ora, segundo turno são 2 candidatos em qualquer lugar do mundo. Claro, quem faz 50% mais um voto do eleitorado, tem a maioria, é eleito. 3 candidatos no segundo turno. Como a terceira via não vê perspectiva de uma alternativa, quer botar o seu candidato no segundo turno com 3 candidatos. É uma gozação, é uma brincadeira de mau gosto. Próximo telão. Aí, Jair Messias Bolsonaro, quando era deputado. Continua fazendo na presidência as loucuras que fazia como deputado. Agora que pergunto. Só que o impacto agora é maior, né? Exato. Será que ele vai continuar enquadrado como ele foi? Ou daqui a pouco ele já vai dar uma loucura e vai sair por aí disparando? De novo. Porque muitos estão com a narrativa, não, o presidente estrategicamente recuou para avançar mais à frente, conversa mole, foi enquadrado. Não venham com essa narrativa, não, que isso é conversa mole. Agora, ele é imprevisível. O que ele vai fazer, ninguém sabe. Muito bem, vamos agora, eu acho que de ponto e contraponto. Para fechar, Prisco. Exatamente. Quem participa amanhã? Amanhã participam Sérgio Januário, que é o nosso cientista político, grande figura, e o advogado Alexander Santana. Um trechinho, vai. O presidente lançou uma nota que foi redigida pelo seu antecessor, Michel Temer, que curiosamente foi quem indicou Alexandre de Moraes para o Supremo, aquele que o presidente qualificou de canalha. Daí uma nota em que ele fala do diálogo, da importância de um entendimento e de que, às vezes, se fala algumas coisas no calor da emoção, de modo que o presidente puxou o freio de arrumação. Sim. É por aí? É por aí, e acho que fez bem o presidente. É uma sinalização positiva para a população. E o que o Arthur Lira disse, em frases aparentemente descontínuas, nós temos problemas reais como o gás a serem cuidados, ou seja, economia, inflação, o preço do combustível. Nós temos coisas muito mais sérias para a vida das pessoas. Palatáveis, né? Daquele do dia a dia.
A grande verdade, Fernando, o presidente calculou mal. Calculou. E teve que dar uma bela recuada. Semana que vem falamos sobre a economia. Como é que vai ser daqui para frente depois de toda essa balbúrdia? Bom fim de semana. Largou a mão de todo mundo, hein, presidente? Vamos lá, intervalo.